tristeza. Olha chorando e dando porrada na mesa. Ele começou cedo, tão cedo que antes mesmo de entender o peso da palavra carreira, já estava nos palcos, tocando em bares, festas, igrejas, aprendendo na prática o que nenhuma sala de aula ensina. Mas a sala de aula também foi cenário dessa história. Na faculdade de piano, o estudo formal do jazz e da harmonia. Formou-se também um compositor capaz de se comunicar de forma sofisticadamente simples, capaz de escrever canções que rapidamente ocuparam rádios, casas de shows lotadas e se tornaram trilhas sonoras contemporâneas, do forró ao sertanejo, do piseiro à canção romântica contemporânea. Ele ajudou a mudar uma linguagem musical que conversa diretamente com o Brasil inteiro. Nosso convidado de hoje é Reno Poeta. Meu convidado de hoje no Palavra de Autor é o grande músico, compositor Reno Poeta. Que alegria. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer te receber aqui, cara. Obrigado eu, cara. Ouvir você me apresentando e me chamando de grande parece brincadeira. Eu passei a vida inteira assistindo e sendo fã de tantos que estão aqui no palco, curtindo o som que vocês fazem. Para mim, a realização de mais um sonho, de mais uma conquista estar aqui com vocês hoje, tá? Muito obrigado. Obrigado ao BC. Obrigado, Marcelo Castelo Branco, pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui. Você é grande mesmo. Não estou falando assim, não. Você é grande. Muito obrigado, é grande, meu amigo. Grande compositor, grande músico. Primeira coisa que eu quero te perguntar lá atrás, como é que a música entrou na sua vida? Como é que você começou? Quais são as suas lembranças mais antigas, suas memórias mais remotas da música, assim, você criança? Olha, meu pai era um apaixonado pela música, embora não exerceu a profissão, né? Ele meio que realizou o sonho dele em mim, porque ele era compositor também, ganhou alguns festivais, na época Belchior, Fagner, ele escreveu algumas canções que ganharam, mas não conseguiu viver de música, então teve que, por ter casado muito cedo, 4 filhos, precisou ir trabalhar, né? Então virou farmacêutico bioquímico e um belo dia, assim, a família da gente sempre foi muito apertada de grana. Ele juntou as economias no final do ano, ele perguntou: o que você quer de presente de Natal? Aí eu disse: eu quero um teclado. Aí ele foi e comprou um teclado numa vizinha que trazia muamba do Paraguai, naquela época. Todo mundo já teve muamba do Paraguai aqui. Então comprou um teclado bem simples, um Yamaha PSS 280, polifonia só de 8 notas, por aí você tira, bem simples. Tinha o quê? 3 oitavas? 3 oitavas. E ali foi meu início na música. Eu comecei tocando em aniversários infantis, com 12 anos de idade, meu primeiro cachê, né? Depois disso, eu comecei a enxergar a música como uma profissão, né? E a música foi abrindo as portas das casas, dos bares, dos restaurantes, lá na minha cidade de Fortaleza. E o início, no comecinho, foi exatamente isso. Mas nesse início, o que você ouvia quando você era pequeno? O que você ouvia na sua casa? O que seu pai ouvia? Qual era a música que chegava ali? O que você ouvia? O que despertou, assim, para querer um teclado, por exemplo? Pois é, as pessoas não acreditam. Hoje eu componho muita música sertaneja, forró, eu componho para essa galera da atualidade, mas se você pegar meus aplicativos de música, eu não escuto nada disso. Eu comecei escutando o Padre Zezinho, né? Meu pai escutava muito as músicas do Padre Zezinho, a coleção do Roberto Carlos ele tinha praticamente toda em vinil, né? Até um dia desse, minha mãe precisou doar, mas ele tinha muita coisa dessa época, então eu cresci sendo bem eclético mesmo. E depois fui para outras searas, assim, musicalmente eu sempre gostei de ouvir muitos sons de corda, de metais, e aí fui ouvir as músicas americanas. E fui criado ouvindo isso, fui criado ouvindo Astor Piazzolla também, eu sou muito fã. Cara, tudo que você imaginar de diferente, assim, eu procurei, eu tive acesso. Art Van Damme, Astor Piazzolla, aí indo para a seara mais de cantores, todos aqueles do jazz ali, enfim, músicos, do pop da época também. Do pop. O Michael Jackson também foi uma influência muito forte para mim, mas antes deles, tinha vários, assim, de pianista, Michel Camilo, Chick Corea, Bill Evans, que foi um cara que abriu muito a minha mente para a melodia. Opa. Eu comecei escutando essa galera. E depois, depois fui
entendendo que a música ela é muito abrangente a ponto de a gente ter que se limitar a alguma coisa, né? Só que aí vem a confusão na cabeça de quem gosta de um estilo. O que é? Quando você é visto em um estilo, é difícil você mudar para outro, porque o preconceito está dentro de você. Ali, né? Fica amarrado. Então, eu nasci dentro do ambiente escutando jazz, escutando música popular brasileira e jazz, e aí, de repente, me vi meio que obrigado por mim mesmo, assim, por querer vencer na música, né, a me adaptar ao que estava rolando. E aí as pessoas começaram a me taxar, muito preconceito. O jornalista, que na época escrevia me elogiando como pianista, começou a me criticar, porque eu fui para uma música mais popular. Então, assim, o conflito interno de um músico que quer vencer na vida, ele é uma constante. O tempo todo. Ele é uma constante. Inclusive, hoje é uma constante. Qualquer músico que quer continuar vencendo na vida, ele tem que estar em conflito. Porque o conflito é sobre aquilo que você acredita e sobre aquilo que você não experimentou ainda, que é o novo. A música, ela muda a cada dia. Então, as pessoas que querem viver até o fim da vida de música, se querem estar inseridas no mercado, elas precisam estar vencendo esse conflito. E a gente tem muito uma coisa, né? Acho que todos nós músicos, a gente tem a coisa da novidade, né? Você quer aprender e você quer fazer aquilo que você não sabe ainda, né? E aqui, de repente, você ouve uma coisa e fala, peraí, o que é isso aqui? Como é que é isso aqui? Aí você vai sentar para aprender, para ver como é que é aquilo, né? Então, é sempre o desafio o tempo inteiro, né? Eu me amarro nisso porque a maioria das composições que eu escrevi, e hoje somam mais de 800 gravadas, elas têm uma característica. A característica que as minhas músicas têm é daquilo que eu aprendi lá atrás e vim modificando ao longo da minha vida. Por exemplo, uma das coisas interessantes, sempre quando eu componho uma música, eu gosto de fazer o solo da música. Eu gosto de fazer a melodia do solo, porque eu entendo o seguinte: quando você está em casa, cozinhando, e você escuta a vinheta do Jornal Nacional, por exemplo, você já sabe que o jornal vai começar, você já corre para assistir, se você tiver interesse em assistir o jornal. Então, acho que com música é assim também. As primeiras notas de uma música, elas abrem a porta para você enxergar o universo que vem depois. E aí, com essa influência de ouvir coisas diferentes e de experimentar também, permitir colocar toques diferentes, eu comecei a tentar criar algumas coisas que, quando a pessoa ouvisse pela primeira vez, aquilo ali marcasse. Né? E pouca gente sabe, mas uma das músicas mais importantes para mim que eu escrevi foi Esqueça-me Se For Capaz, que a Marília gravou. E a Maiara e Maraísa tinham recebido essa música. Essa música eu não fiz para Marília Mendonça inicialmente. A gente fez para ser gravado por outros 2 artistas, só que eles não curtiram, né? E a Marília, quando ouviu depois, quando mostraram para ela, ela disse, não precisa tocar a música, já gostei do solo, eu quero. É isso. Tem um vídeo dela falando isso. Então, esse tipo de coisa é que faz a música ser música. E a melodia, né? Se a gente imaginar, quer dizer, eu me lembro, eu acho que todo mundo aqui, a gente criança ouvindo aquelas músicas que você não sabe, se você escuta em inglês, você não sabe o que a pessoa está falando, que você melodia é criança. É osso, mas o que fica? É a melodia. Na cabeça de todo mundo. Isso aí não tem... a primeira coisa é a melodia. Você vem aqui e falou... Então, é muito bacana, interessantíssimo você falar isso. Que a melodia, que é o que fica, é o que gruda. Engraçado, pouca gente sabe, mas o solo dessa música, eu estava procurando uma linha para para ter uma identidade, né? Ter um RG, assim começar a ter um RG a música. E o que eu coloco nessa música para ela ser diferente? Porque a gente estava numa explosão de bachatas, né? Que é esse bolerozinho mais lento que os sertanejos gravam muito. Mas uns deles, como Gustavo Lima, foi para uma bachata mais porto-riquenha, meio Prince Royce e tal. Outra galera continuou naquela bachata mais Marília Mendonça. E eu estava querendo um solo que diferenciasse. E eu fiz esse solo imaginando como seria um solo de tango, numa bachata. Esse solo é tango puro, ele faz assim, ó. É mais ou menos isso aí, ó.
Olha, se a gente tocar essa música assim, Muito vamos legal. dizer, olha o tango que ele está cantando, que ele está tocando. Que isso aqui Isso aí é são as como- conexões, é o Celso. tango. São as conexões, como essa que a gente está vendo agora, que para mim é muito especial, estar aqui dividindo o palco com vocês. Eu não quero ser redundante, mas é porque são coisas que só a música proporciona. Né? Essa união de a gente nunca ter se encontrado antes, mas parece que a gente já se conhece. Eu já tinha encontrado. Né? Parece que a gente já tinha se encontrado. Mas parece que a gente já se conhece, porque a música constrói o caminho. Ela constrói o próprio caminho. Então, esse porquê, né? Compor diferente, sem perder a essência naturalmente, porque eu nunca deixei de curtir a música instrumental, eu nunca deixei de curtir o jazz, né? Um conterrâneo, quase conterrâneo de vocês aqui de Niterói, o Arthur Maia, né? O saudoso Arthur Maia. Querido irmão. Ele teve em vários festivais de jazz e blues em Guaramiranga, que eu tive a oportunidade, a gente tocou com ele, tocava... Uma coisa assim, né? Muito tempo, né? Muito tempo já. Arthur Gigante. Então, essa conexão que a música traz, cara, ela é muito especial e eu acho que, independente dela ser popular ou erudita, elas se confundem e cabem em todo o universo. É isso que eu tento trazer para a minha música. E eu ia te perguntar exatamente isso. O que te trouxe para a sanfona foi o Piazzolla ou foi o Gonzaga? Nenhum dos dois. Você acredita que quem me trouxe para a sanfona foi o Raimundo Fagner, cara? Que coisa. Foi o Fagner. Você porque tocou com o Fagner? Toquei. Eu me lembro de você tocando A gente com o passou uns 4 anos na estrada com o Fagner, né? E dividindo o palco com vários músicos cariocas também, da melhor espécie, assim. Jamil Joanes, João Lira. O Carlos Bala também teve uma época que ele tocou lá, acho que eu fiz 1 ou 2 shows junto com ele. Então, lá a gente tinha uma conexão que era meio nordestino, era meio brasileiro, uma coisa... E o Fagner, na época, eu fazia parte de um projeto de um instrumentista cearense chamado Manassés de Souza, que é um dos maiores violeiros de 12 cordas do mundo. Conheci muito. Manassés é um gênio do interior da mesma terra de Chico Anísio, Maranguape, sim. né? E eu fazia parte da banda do Manassés, da banda instrumental dele. E o Fagner foi assistir um show, estava lá e ele contratou a banda inteira. Ele assistiu o show e disse, a partir de hoje vocês vão fazer parte. Então, a gente passou um tempo lá, mas ele falou, mas tem que tocar sanfona. E eu não tocava ainda, tocava só teclado, né? E aí eu tive que aprender sanfona aí em 6 meses, meio capengando, diferente, amigo. E dá para aprender em 6 meses? Não. Esse primeiro show foi triste, né, cara? Foi triste. Mas ainda fiquei um tempão com o Fagner, né? Um cara, o primeiro clipe da minha carreira, aliás, o segundo clipe da minha carreira, eu tinha uma dupla, o segundo clipe da minha carreira foi com participação do Fagner, assim, ele abraçou o nosso projeto de uma maneira maravilhosa, assim, é um cara que é uma grande referência, é um gênio da música brasileira, o Fagner. Agora, você começou a compor, que você tocava, como você falou, você tocou, ele tem baile, a gente sabe que ele tem baile, né? Em todos os sentidos, a gente fala que ter baile é quem Toquei toca, muito baile, meu quem amigo. toca qualquer estilo, qualquer coisa, em qualquer tom, de qualquer maneira. Então, esse aqui bailou. Toquei muito baile, viu? De Rei Conif ao que Isso toca hoje, nós tocamos tudo. É uma escola, né, Renan? Cara, é uma escola. É uma escola. Porque acho que hoje em dia muita gente não tem a noção do que era fazer baile, do que é tocar num baile, né? Roupa Nova era uma banda de baile. Baile. Chamavam os funks, né? Era uma banda de baile. É isso, tocava tudo. Você tocava Na os hits nossa... instrumentais, tocava o pop, mas aí também tocava o forró, aí também, né? Tinha que tocar de tudo. pouco e isso meio que forma a personalidade, né? Sim. Faz você se encontrar naquele universo de musicalidade, faz você criar a sua própria identidade, mas ao mesmo tempo você não passa perrengue assim quando você vai para algum canto, porque você conhece de tudo um pouco, né? Exatamente. Então o baile e o barzinho são 2 escolas que se eu pudesse aconselhar alguém, ó, faça. É doído? É sofrido? Mas faça. Mas depois disso você pode fazer qualquer negócio que te dá experiência, te dá... Eu sinto falta nos músicos de hoje, você acredita? Sim, eu também. De você puxar um repertório e o cara ir para cima. É. Né? Beleza, por mais que ninguém é obrigado a tocar tudo. Sim. Né? Ninguém é uma enciclopédia da música, assim. Ninguém tem obrigação. Mas pelo menos você saber o que vem ali, rapaz, essa música. Mas o músico de baile O músico de baile e o músico de base, eles são enciclopédias. Puxou, tem que ir Puxou, pra o cara cima. vai atrás. Porque os caminhos, né, harmônicos e rítmicos, você sabe, você já entende. Aí alguém te toca aquela, não sei... Você tem que tocar, meu. Tem que saber um pouquinho, viu? Você tem que saber um pouquinho. E aí isso te dá uma experiência incrível. Na composição, né? Celso,
é mais ou menos assim também, sabe? Como é que começou? Como é que você começou a compor? Assim? Como é que você sentia necessidade? Você já fazia uns temas? Provavelmente sim, né? Eu já fazia, mas a minha carreira de compositor, ela começou muito tarde, né? Eu escrevia algumas coisas, mas muito para mim, Sim. muito para minha dupla na época, que tinha uma pegada muito brejeira nordestina, muito pé de serra, né? E eu escrevia algumas coisas para a dupla, mas assim, quando ia para o mercado em geral, ninguém gostava, ninguém acreditava. Ia mostrar as músicas, a galera, não sei, não é isso. O empresário saía pela porta de trás do escritório, dava chá de cadeira na gente, né? E tá tudo certo. Essa dupla era com o Ítalo? Ítalo e Reno. Ítalo e Reno. Vocês ficaram o quê? 14, 15 14 anos? anos. 14 anos ficamos no ar, 14 anos, e depois ele foi para a vertente da igreja e eu continuei no show business, né? Mas ali, de qualquer maneira, você já compunha, você já tinha um repertório já próprio. no finalzinho da dupla a gente já tinha algumas coisas que tinham dado certo. Mas até dar certo, foram 10 anos tentando. Eu comecei a escrever 10 anos antes de dar certo. Então eu considero que minha carreira de compositor nacional, ela tem 9 anos. Né? De 9 anos para cá, 8 anos e um pouquinho, foi que deu certo a minha primeira música. Depois de muito tempo. 9 anos e 400 sucessos. Tem algumas coisas que deram certo, né? Porque é incrível. E isso é muito incrível, porque você, em 9 anos, construiu uma carreira como a que você construiu, é impressionante. E a vontade, a necessidade de fazer mais, né? Eu vejo, Sempre. Celso, hoje assim, o que eu falo? Eu recebo muitos directs de compositores, naturalmente. Né? Em um determinado momento, durante a pandemia, eu fiz um encontro, fiz 4 edições desse encontro, que era um encontro de compositores do Brasil inteiro, assim. Que bacana. Era o mais disputado, esgotava em 48 horas, esgotava tudo. Chamava Compondo Gigante, que era uma experiência que as pessoas iam ter comigo e com o Júnior Gomes, que é outro compositor de grande sucesso também. E a gente colocava os artistas na frente para ouvir em tempo real as músicas. Era tipo um final de semana de... um intensivão. Sim. Né? E lá eu mostrava para os compositores que o processo de composição de hoje é diferente do de antes. Por quê? Porque o consumo mudou. Sim, a maneira de ouvir música, a maneira de ouvir consumir. música mudou. Né? Antigamente a gente podia se dar ao luxo de tomar uma cerveja, compor uma música por semana, porque um LP durava 8 meses, 1 ano. Sim. Uma música de trabalho durava 1 ano, 1 ano e meio, e até hoje dura, né? Sim. Você vê as músicas antigas, até hoje ficam por quê? Porque o consumo era diferente. Sim. Hoje em dia a produção exige uma larga escala. E é tudo mais veloz, né? Tudo mais veloz. É tudo aqui, né? É tudo mais veloz, é tudo a toque de caixa. Sim. Né? É muita gente gravando, o acesso à gravação ficou mais fácil, ficou mais em conta, ficou mais barato, o lançamento ficou mais em conta. Né? Sim. Então, isso tudo faz mudar uma cadeia de produção inteira. Sim. E eu vejo os compositores, muitos deles reclamando, porque minha música não estoura, porque minha música não dá certo. Cara, quanto você tem feito para a sua música dar certo? Porque eu passei 8 anos viajando de segunda a quarta-feira, indo na casa de artista ou indo compor com parceiros. Eu moro em Fortaleza, distante de tudo. Fortaleza não é um polo de composição assim que a gente possa dizer, os melhores compositores estão em Fortaleza hoje. Tem vários muito bons, mas a maior concentração está São Paulo e Goiânia, né? Pelo menos na área que eu atuo mais, que é o sertanejo e o forró. Né? Fortaleza tem excelentes compositores, mas o polo mesmo hoje, se botar assim, balançar as árvores, cai compositor em Goiânia. Né? Compositor e dupla sertaneja tem muito lá. Então, eu tive que abrir mão do meu conforto, saindo de Fortaleza, fazer essa ponte aérea o tempo todo, durante 8 anos, chegando quinta-feira em casa, né? Dando um abraço na minha esposa, nos meus filhos, e viajando quinta de madrugada para sexta para cumprir minha agenda de shows na sexta, sábado e domingo. Trabalho mesmo, trabalho. Braçal, ofício, né? Ofício. Passei 8 anos fazendo isso todas as semanas, inclusive na pandemia. Estava todo mundo com medo de morrer, e eu pegando avião para encontrar com o Bruno e Marrone, pegando avião para encontrar com o Safadão, pegando avião para encontrar com o fulano, Beltrano, Cicrano. E isso é um sacrifício. Sim. E parece que hoje as pessoas veem... Mas é necessário, porque não cai do céu, Renan. Cara, é isso, né? Você sabe qual é o problema? É que ninguém fala a verdade. Muitas pessoas não falam, elas vendem uma ilusão a curto prazo. Cara, ganhar dinheiro com composição exige muito trabalho. Total. Né? Você vai ser próspero sendo só compositor? Vai. Se você se destacar, você vai.
né? Composição é uma profissão, como qualquer outra, onde se você se destacar, fizer as conexões certas e tiver talento, ela vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Total. Isso é fato. Mas é um trabalho como qualquer outro. E não pode ser preconceituoso, não pode ser vaidoso, né? Quando você quer que suas músicas sejam gravadas, quando você quer ser um compositor de sucesso, você tem que trocar. Tem. E você tem que trocar da maneira mais generosa possível, né? Tem sim. Você tem que estar aberto a, principalmente, aceitar a ideia dos outros. Isso. Quando eu falo de vaidade, é isso. Colocar a melodiazinha no bolso. Aqui é meu, aqui não mexe aqui, não. Não. É. Vem cá, eu quero que você mexa. Celso Fonseca, vem cá, bota essa melodia melhor aí. Tu é melhor de melodia que eu. Já vem fui. cá, traz pra cá. Não chama duas vezes. Bora, simbora. Já chamei, viu? Tá chamado. Ó, atenção, hein? Tá gravado, Olha hein? aqui, ó, tá gravado. Tá gravado. Mas você sabe que tem uma coisa que eu fico pensando também, que tem muito da relação com o instrumento, né? Porque eu vejo muito a maneira de ouvir, de consumir, de fazer música mudou. Mas eu acho que tem muita relação com o instrumento, né? Porque de um tempo para cá ficou muito assim, vamos fazer uma música, tá? Pelo menos a música que eu acho que é a música que a gente faz é assim, como é que é a música? Você senta na sanfona, ou no piano, ou no violão, e você canta e toca a música, né? Mas hoje em dia tem muito isso. Como é que é a música? Não, peraí, eu tenho que fazer um beat aqui, aí tem que ter a programação, tem que ter... Não, cara, senta aí, mostra como é que é a música. Cara, são processos então, eu acho criativos, que essa relação né? Mas eu acho que a relação com o instrumento é tão bacana, né? Eu acho isso tão verdadeiro e tão incrível, né? Você sentar e poder mostrar a música, né? Tocar, sem depender de nada. Como é a música? A música é assim, a melodia que eu fiz é assim, a harmonia que eu fiz é assim. Mas bora fazer junto. engraçado, Celso. A maioria das músicas que eu escrevo é sem instrumento nenhum. Porque me dá mais liberdade. Sim, porque você tem a melodia. Tem um universo de possibilidades. O instrumento, ele me auxilia na hora de mostrar, mas muitas vezes uma sanfona, diferente de um piano, que tem outras possibilidades... Sim, tem uma certa limitação. Tem uma certa limitação. Sim. Timbre, né? Se pegar uma guitarra, pegar um violão, são dois instrumentos parecidos, porém diferentes. E são ideias diferentes também, Ideias né? diferentes. Você no piano, você pode ter uma ideia completamente diferente. Eu não Exatamente. toco piano direito, mas eu posso sentar no piano e tocar 2, 3 acordes e aquilo sugerir uma música para mim. O instrumento acaba induzindo ou limitando, dependendo da situação, né? Dependendo. Eu geralmente escrevo sem instrumento nenhum. No caso da melodia, bom, no seu caso, então, é um talento absurdo. Porque esse talento... Não, mas esse talento para melodias, isso é uma coisa... É incrível, eu acho isso fundamental. Você faz a melodia, Renan, sem instrumento, a melodia vem... sem instrumento. Depois você vai entender. Eu gravo no celular, né? Depois você vai eu dou um harmonizando. tonzinho aqui no celular, faço o solfejozinho do acorde, e aí gravo a melodia para depois eu lembrar primeiro qual é o tom, né? Porque se você botar o tonzinho aqui, base é complicado. Depois adivinhar o que você fez há um tempo atrás. Mas e depois, Renan? Assim, aí você gravou essa melodia, por exemplo, no telefone. Tem um certo critério para escolher o primeiro instrumento assim que você vai testar isso? Ou você já testa direto no teclado, porque naturalmente você já era pianista, tecladista? Não, a sanfona. A sanfona é mais fácil porque eu levo para todo canto, né? Então acaba que ela é um instrumento base. É isso que eu falo na maneira de mostrar, é isso, né? De repente, se você mostrar com a sanfona, ou com o piano, ou com o violão, você mostra de um jeito. Agora é mais difícil mostrar só a melodia. Como é que é? A melodia... O cara falou, e aí? Então, cara, o instrumentista, ele já larga na vantagem. É isso que eu digo. Essa relação é que eu acho que é bacana, entendeu? Porque você tem seu instrumento, você não depende de uma coisa para mostrar uma música, de um arranjo, né? Você não depende de um... Inclusive, quando a gente faz... Aconteceu isso agora, a gente fez uma sessão para a novela da Globo, que está, inclusive, no ar. Fizemos lá na Warner. Inclusive, mandar um beijo para o Marcel, que foi que me apresentou você e da UBC. O Marcel foi que me trouxe até aqui, que me apresentou o Marcelo, e, obviamente, depois... Conheci todos vocês, meu amigo Fábio está aí também. Um beijo grande para a galera toda da UBC. Então, quando a gente fez lá, eu falei para os meninos, tem que ter um instrumentista no grupo e tem que ter alguém que cante bem. Sim. Porque, às vezes, o cara é só letrista e está tudo certo. Os letristas, eles têm um talento assim que, cara, sobressai. E tem letristas muito musicais, né? Tá doido. Por exemplo, meu parceiro, Ronaldo Bastos, desculpa, deixa eu ir embora. Não toca nenhum instrumento, mas ele é muito musical. Não é isso, cara? Muito musical. Não é isso que eu e falo? é só letrista, né? Letrista. O Ronaldo é fenomenal. Incrível. Vou esfregar um pouquinho você aqui para passar um pouquinho dessa... Então é isso, cara. A música,
se você pegar ao pé da letra mesmo, ela não tem regra, não. Não. Ela não tem regra. Eu acho que a regra é mais a gente que faz mesmo. E quando a gente cria uma regra, a gente acaba sendo preconceituoso. Exatamente. Tem diversas É informações aqui ao nosso favor. Um dia desse eu fui... Dia desse não, tem uns 2 anos atrás. Os caras me chamaram numa empresa de funk, né, lá em São Paulo, a maior empresa de funk, para compor lá para os MCs de lá. Aí eu nunca tinha ido. E quando cheguei lá, o cara disse, vou fazer um beat. Aí eu achei massa, por quê? Porque é diferente do que eu estava fazendo. É o que ele falou. Aliás, deixa eu apresentar aqui Bruce Lemos, né, Fera, nos teclados, Alexandre Cavalo nóis. e Flávio Santos. Valeu, Flavinho, Eles tamo estão junto. conversando Parabéns, aqui, então, galera, formalmente apresentando esses meninos. Mas é o que o Bruce falou, o beat te sugere uma outra coisa, né? O beat Tem te gente, deu você sabia que a tem inspiração lá na para gringa, aquilo. quando o cara vai compor, tem gente que, na hora da composição, é só beat. Sim. O cara faz o beat, o cara é compositor, porque ele está fazendo o beat. Em cima do beat, tu faz a música. Não, Então, ele entra um como outro tipo de compositor, sim. Ele é um compositor. né? Porque ele está fazendo a base de uma música, né? E coisas que, por exemplo, eu já não tenho esse processo de fazer. Quando eu fui lá, Eu também não conseguiria. eu fiquei encantado porque é novo. Sim. E aí, como que eu vou dizer que é bom ou que é ruim? Não tem como avaliar. Dá certo, pô. Fizemos umas 6 músicas lá e 6 foram gravadas. Sim. As 6 foram gravadas com os maiores MCs de São Paulo. Então, umas até fizeram bastante sucesso. Como é que eu vou dizer que não? A gente tem que estar aberto, cara. Sim. A música... Eu tenho um amigo meu que dizia assim, a nota não tem culpa de nada. Pô. O dó, o ré, o si, o mi, não tem culpa de nada. A cochê, a semicochê, a semibreve, não tem culpa de nada, pô. Não, só estão ali para te ajudar. Porque a galera fica com esse preconceito, porque o forró de Dominguinhos é melhor do que o forró do Aviões. Depende pra quem. Depende pra quem. Pra mim, eu tenho minha opinião, mas pra outra pessoa que nasceu ouvindo Aviões do forró, a identidade dela, o cérebro dela, o ouvido dela vai estar condicionado a ouvir aquilo. É nem só opinião, né? Acho que o sentimento mesmo, que, assim, que a arte é isso, né? Na verdade, um vai sentir, aquela vai emocionar mais e a outra não. Você nem comanda isso. A gente nem comanda o que emociona a gente ou não, né? Então, assim, o que é melhor Cara, que o que uma das cantoras mais incríveis que eu conheço não era compositora, e é aqui do Rio, Leni Andrade. Sim. João Carlos Coutinho tocando com ela, fiz vários shows, a gente promoveu vários shows no festival dela, toquei várias vezes no mesmo evento que ela, e assim, cara, não tenho como dizer que a Leni é melhor do que a Maria Bethânia, ou vice-versa. Não tem melhor, é música, irmão. Tudo é na música, essência, então, o que a gente tem que estar? Tem que estar aberto a ouvir tudo. Eu acho que o universo, ele joga todas as informações para a gente. E quem é mais inteligente, fica mais aberto a recebê-las. Sim. E quem não quer, se fecha ali e vai ficar com aquele limite. Né? Aquele limite musical, aquele limite cerebral, que vai lhe levar aonde você permitir. Eu prefiro estar mais aberto lá ele. Sim, eu acho vezes. Eu acho isso fundamental. As pessoas às vezes me perguntam, mas como é? O que eu faço? Eu falo, cara, ouve de tudo. Ouve de tudo. E vai lá atrás, não tem medo, não tem preconceito, não tem... Vai lá atrás, vê o que já fizeram antes. E fica aberto, tem a cabeça aberta, ouve de tudo. Não pode ter preconceito. Em qualquer gênero, em qualquer estilo, você vai aprender alguma coisa. Eu acho que é isso que torna a gente mais interessante, que é exatamente o que você faz. Você pega um pouquinho de Piazzolla aqui, um pouquinho de Bill Evans aqui, um pouquinho de Luiz Gonzaga aqui. Um pouquinho de Netinho da Bahia. Um pouquinho de Netinho da Bahia. Bota ali, ouvindo essa galera, bota o tempero ali e já faz. Foi. E já foi. É isso aí. Eu acredito nisso. Eu acredito Funcionou nisso muito também. para mim. Eu acho que não tem que ter o rótulo, né? O rótulo engessa a gente muito. Você é um compositor de bossa nova, você é roqueiro, você não sei o quê. Às vezes as pessoas se espantam. Pô, mas você gosta de Led Zeppelin? Gosto. Você, sabe, assim, não existe isso. Não tem esse preconceito. Não, isso aí eu não ouço, isso aí eu não gosto. Não, cara. Eu gravei um funk. Eu fiz uma releitura do MC Leozinho. Foi? Qual música? Ela Só Pensa em Beijar. Linda. Top demais. Eu fiz gosto demais dessa música. Há 19 anos atrás. Você gravou um funk? Eu falei, eu gravei. Eu gravei porque eu adoro. Então, e a música é um barato. Não é? É um barato. A única coisa que eu achei, eu falei, essa música tem que ser dita mais ao pé do ouvido, entendeu? Então gravei ela um pouquinho diferente, botei a harmonia ali, uma harmonia que não estava tão visível na música, né? E é isso, cara, e eu sempre gostei. Quero ouvir depois, cara, quero ouvir, fiquei curioso. Eu gosto demais dessas coisas. A gente toca até hoje. Tá vendo? A gente sempre faz.
Mas você que é um cara que, assim, tantas músicas gravadas por tanta gente, acredito que, assim, mais para cá, isso já seja mais claro, assim, para você. Mas quando você compõe, você faz a música, essa coisa pensando... essa música tem a ver com fulano, ou cairia bem para... Porque eu já ouvi, assim, de compositores, o cara falar, não, quando eu faço a música, assim, o cara... depois vai esse processo de, de repente pode fulano gostar e tal, não compõe, entre aspas, já direcionado. Você que tem muita... assim, já é capaz até de, sei lá, talvez pensar nas duas coisas, mas, enfim, esse processo seu de criação... ele é, sabe, totalmente assim, livre de para quem, para onde. Não, é a música, sabe? Assim, você compõe sentindo e, enfim, construindo a música somente, sem pensar aonde ela pode se encaixar, em que prateleira ela pode ir, ou você trabalha com isso também hoje, ou desde quando, sei lá, enfim. Massa, isso é ótimo. E eu vou até te responder, Cavalo. Dando uma dica para a galera, eu acho que esse bate-papo da gente, ele tem que ser esclarecedor para quem quer viver disso, né? Quando eu fazia esse evento Compondo Gigante, eu falava sempre para as pessoas, como lá era de alta, para você ter ideia, a gente começava 9 da manhã e acabava meia-noite, 3 dias seguidos, só parava para se alimentar e voltava. Por quê? Porque eu preciso mostrar para as pessoas que elas precisam desistir da música. Se eu fizer as pessoas desistirem da música, eu estou fazendo um favor para elas. Porque viver de ilusão, irmão, não rola. Ou você enfrenta aquilo e chega no final, é meio bope. Chega no final, se achando Superman e diz, eu vou vencer. Ou então para no meio do caminho e vai para outro canto para não perder tempo. Porque a música de verdade, vocês sabem o que eu estou falando, sim, ela é egoísta, ela exige dedicação total. Disciplina. Você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo. Sim. O músico, ou ele é músico, ou ele não é músico. Ou ele é músico, ou ele é músico. Ou ele é músico, ou ele é músico. Porque fazer duas coisas... porque eu sou músico por hobby. Não, então beleza. Então você não é músico. Você trabalha ali por hobby. Não é desmerecendo quem não trata a música como um trabalho. É porque tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Não, tá tudo certo. Então eu fazia as pessoas desistirem. Assim como quem joga bola no fim de semana não é jogador de futebol. Não é jogador. É isso aí. É basicamente isso. E eu vou te responder dizendo o seguinte. Quando eu fazia... metade daquelas pessoas ali desistindo, eu estava fazendo um favor para elas. Por quê? Porque todo mundo quer ver facilidade. Todo mundo vê o uísque que você toma, mas não quer suar o suor que você sua para comprar o uísque, né? O pessoal vê o uísque e não vê o dinheiro do leite, todo dia. As pessoas perguntaram, como é que eu chego no artista? No começo, eu compunha de forma bem ampla. Eu juntava meu grupo de compositores, meus parceiros, e a gente compunha para todo mundo. E saía atrás dos artistas, esperando, levando maçada, levando chá de cadeira, levando porta na cara, para poder receber. Até que eu acertei minha primeira música, né? Então, foram 10 anos levando portada na cara, sem ser escutado, sem ter audiência, né? Depois que eu acertei a primeira, aí o sentido da seta... Como é que foi? Qual foi o teu sentimento? Quando na verdade, eu acertei essa canção... toca pra gente, mas me diz como é que foi... E, mais uma vez, sensação. Aquela questão do solinho. O solinho foi que fez essa música crescer. Né? Que eu fiz um solinho que, na época, ninguém esperava por ele. Fiz em tercina, inclusive. Né? Fiz em que alta era? dias, 1 hora, 10 minutos que eu não te vejo. O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos. Todos os beijos que eu não te dei, e a saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar. Já tô ficando louco só de imaginar. E já pensou o ar-condicionado no 15 a gente suando, a TV no volume mais alto e a gente se amando. O que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano.
Ar-condicionado no 15. Ar-condicionado no Esse 15. modo é muito bom. Esse é um dos grandes sucessos do Safadão. E essa foi a música que abriu as portas do Brasil para mim. Como eu digo, inverteu o sentido da seta. Porque tudo que você menos quer é estar correndo atrás de artista que não quer lhe ouvir. Sim. E o sonho do compositor é que o artista corra atrás do compositor dizendo, me manda aquela música. Depois que eu acertei ar-condicionado no 15, o meu telefone começou a tocar. Traz o Reno para cá, traz o Reno para lá, o Reno toca sanfona, é diferente a linguagem dele, é um cara tranquilo, né? Porque é uma das coisas também que eu dou dica para todo mundo, cara, não seja furão, não seja babão, não seja inconveniente. Artista já está rodeado de gente falando o que ele quer ouvir. Exatamente. Seja você. Seja normal, como você é em casa com seu filho, com sua esposa. Não se perca na essência do artista. O artista tem a vida dele e você tem a sua. Ele não é seu amigo. Ele é um parceiro de trabalho, é um parceiro comercial. Você precisa que ele trabalhe sua música e ele precisa da sua música para ele explorar, no bom sentido, para a carreira dele, para tirar o melhor proveito da sua arte. Então, são parceiros. Ah, Reno, quer dizer que tu não tem nenhum amigo artista? Não, não falei isso. Eu estou dizendo que você se iludir achando que pelo fato que o teu telefone tocou, o Gustavo Lima te ligou, ele é teu melhor amigo. Não é, gente. Não é. É assim que funciona. O mercado é de troca. As pessoas precisam uma das outras. Então, a primeira ilusão é conseguir dividir a pessoa física da pessoa jurídica. Né? O artista pessoa física ele é diferente do artista pessoa jurídica. E o compositor, da mesma forma. Então, o que as pessoas perguntam? O que eu faço para chegar até o artista? Faça o seu melhor. Exatamente. Faça o seu melhor. Não existe uma regra. Não existe uma estratégia. É a mesma coisa. Como é que você fez para tocar com o Jorge Vestilo? Você implorou para tocar com ele? Você, para estar com o Djavan, você implorou? Não, cara. O caminho foi natural. O cara te viu tocando, curtiu o teu som, curtiu tua música, curtiu tua arte. Não e aí tem chegou a tua regra. vez. Não tem regra. Com cada Chegou a tua pessoa, vez. né? Então, respondendo melhor a sua pergunta, hoje, depois de muito tempo de trabalho, eu posso, e que isso não soe arrogante, por favor, porque a ideia não é essa, mas hoje eu posso me dar ao luxo de escolher para quem eu vou compor. Né? Um artista me liga, Reno, vem aqui. E aí eu disse, não, eu acho melhor essa semana eu ficar com os meus filhos, que eu estou muito ausente, vou ficar com meus filhos. Não, Reno, vem aqui, vai ter meu DVD e tal, vamos compor. E assim a gente vai para o Gustavo Lima, a gente vai para o Luan Santana, a gente vai para o Safadão, e a vida do compositor vai acontecendo, mas sem forçação de barra e escolhendo o que é melhor para o artista. E respondendo mais precisamente o que você falou, quando a gente vai compor para um artista, a gente já pensa no que ele gravaria. Sim, sim. Né? A última vez que a gente foi para compor para o DVD do Gustavo, a gente fez várias músicas, né? Fizemos umas 10, ele gravou 6 no DVD. Né? Agora a Cláudia Leite lançou um álbum, acho que são 14 músicas, 8 minhas. Então, assim, a gente tem que mergulhar no universo das pessoas. Não quer dizer que a gente vai acertar tudo, mas a gente já vai Você tem mais ou menos bem aquela intencionado, direção, né? A gente já vai bem intencionado, você já sabe qual é o timbre que o seu artista gosta de ouvir na sua guitarra, já sabe o toque, como é que é, as levadas que o cara gosta. Então, com a composição é assim também. E aí, se o cara vai conduzir a composição de uma forma inteligente e interessante, naturalmente ele vai ganhar um artista. E é bacana porque essa música, Continuar no 15, ela é uma música que tem uma harmonia sofisticada, de uma certa forma. Nessa época Não é? estava todo mundo gravando bachata em tons menores. E a Sim. gente fez essa maior. Então E ela tem um movimento que é incomum. É incomum. Ela tem um movimento que é incomum no gênero, né? E é muito bacana que ele tenha sacado isso, porque é isso que a gente fala o tempo inteiro. Não tem fórmula. Não tem, uma coisa é você fazer seu encontro de composição em que você fala coisas super importantes. Outra coisa é você dizer assim, olha, os 5 passos para você escrever um hit. Não tem isso. Não tem, cara, não tem. Não tem os 5 passos para Não escrever tem. um hit. Não tem. Sabe? Então, Graças a Deus. graças a Deus. Porque senão não precisaria do compositor. Exatamente. Então é bacana a gente... Um administrador faria, qualquer pessoa que lê Exatamente. uma receita de bolo faria. Não Exatamente. tem receita. Então é muito bacana que uma música que tem um caminho harmônico diferente, a pessoa reconhece aquilo, ela ouve aquilo e fala, cara, peraí, desculpa, podia ter 2 acordes, eu podia ter 17, mas eu vou gravar essa música aqui porque essa música falou comigo. É isso aí, cara. É isso aí. Essa magia de você conseguir linkar de forma objetiva e clara para as pessoas, porque hoje em dia tem outro detalhe também, né, para quem é compositor, mais uma dica que eu dou para vocês. Se você faz uma música difícil demais, a ponto da pessoa ter que ouvir 5 vezes,
você está correndo um risco, ou de fidelizar muito o seu ouvinte, porque um cara que te escuta 5 vezes sem entender, ele é muito fiel a você. Esse cara você tem que mandar presente para ele todo, né? Ele tem que fazer parte do teu fã-clube, tem que mandar um brinde para ele. Mas hoje a velocidade de consumo está tão grande que se você conseguir fazer alguma coisa que seja diferente e a pessoa consiga entender de primeira, e aqui, bom, eu sei que eu vou desagradar a uma boa corrente de compositores, aquelas pessoas que trabalham uma música mais erudita, mais bem trabalhada, com harmonias mais dissonantes, que também não tem nada de errado, né? Não tem nada de errado. Por exemplo, o Gotham Project, que é um projeto, você já viu? Sim, Pronto. adoro. Então, ele fez o que o Piazzolla fazia de uma forma diferente. De uma outra forma, e conectou. Conectou o público atual. Exatamente. Então, ficou bonito como o Piazzolla fazia, mas ficou atual, ficou interessante. Bateria de DJ, aquela parada toda. Sim. Hoje em dia, a gente precisa entender que o tempo mudou, gente. Que se você quer fazer um acorde dissonante, faça. Mas faça ele na hora certa. Isso. Né? Faça pelo menos na hora certa, para que quando o cara escutar, o cara diz assim, vixe, como diz ela no Ceará, que diabo é isso? Que diabo é isso que esse cara botou aí? Né? Então não pode estranhar, e pode até causar um estranhamento, mas um estranhamento bom. Aquela pitada sutil, que quando você escuta, você diz, esse é o meu cantor. Essa harmonia veio dele. Exatamente. Né? Isso aí é identidade, né? Identidade é o mais difícil de você construir hoje. Né? É o mais difícil, E isso a gente só consegue tentando e fazendo, experimentando, fazendo várias coisas. E a composição, a música em si é sempre um mistério, né, Renan? É sempre um mistério. Às vezes vem uma coisa, é isso que você falou, você grava no celular, vem uma melodia na sua cabeça, como é que você vai explicar essa melodia que veio na sua cabeça? Como é que você vai explicar? Olha, é assim, eu vou te ensinar. Não tem isso. Não tem sempre regra. um mistério, composição é um mistério. É uma dádiva, é um trabalho, é disciplina, é obsessão, mas é sempre um mistério. É uma coisa que vem assim. O George Harrison falava, a música está no ar, é de quem pegar primeiro. É isso aí, isso aí, cara. Quem foi esperto e pegar as melhores notas ali, que está disponível para todos, né? Está à disposição de todo mundo. Tem essa coisa engraçada também que eu vi uma vez uma entrevista do Paul McCartney e as pessoas dizendo assim, como é que vocês eram capazes de fazer aquelas melodias tão memoráveis lá atrás, quando eles tinham 18, 19 anos, no começo, primeiro álbum dos Beatles e tal, eles começaram a cantar cover, mas depois começaram a fazer as músicas originais. E eram aquelas melodias incríveis que como é que vocês conseguiam fazer aquilo? Ele falou, cara, é porque a gente não sabia escrever música, não tinha muito como registrar, então a gente tinha que fazer melodias memoráveis para a gente mesmo lembrar, para a gente não esquecer. Incrível, né, cara? Que coisa incrível. Incrível demais. Antigamente eram bem menos recursos e parece que as pessoas reclamavam menos, assim, sei lá. Hoje eu vejo muito compositor reclamando, porque tem panelinha aqui, meu irmão, faz sua panela, faz sua melhor comida, tá tudo certo. Ou você acha que alguém vai parar a sua vida, né, para poder compor com alguém que não tem a mínima afinidade? Não vai, cara. A gente precisa ser realista, gente. Sim. Né? Minha missão, quando eu converso com os compositores na minha rede social, é falar a verdade para a galera. Porque para estar vendendo curso, para estar fazendo promoção de mim mesmo, e aí falando coisas que não são verdade, eu não vou, irmão. Não vai entregar uma mentira para uma pessoa, não vou, aquilo não é nem o que você faz, né? O caminho é longo mesmo, não tem jeito, cara. O atalho não amadurece ninguém. Não. A gente precisa dar umas quedinhas. Obviamente, se você for inteligente, colar com uma pessoa que já vai te dar umas dicas para você não perder tanto tempo, é legal. Mas tem que ter uns tropeçozinhos, né, Celso? Não, e às vezes o atalho, você escorrega no atalho, né? Vou pegar o caminho mais curto, você escorrega e se escorrega. Chamada panela. Renan, os 5 passos que você falou, Celso, o primeiro passo é ficar 9 anos aguardando alguém te chamar. O primeiro passo é só esse, né? Aguardando não, né? Esperando, viajando por lá e para cá e ninguém grava, né? E uma vez, em papos de workshop, eu estava falando que essa coisa da panela, que fala, porque a panela... E, na verdade, assim, isso se constrói... Assim, não é panela por panela. Isso se constrói por uma relação de afinidade, fidelidade, por isso que você falou, pessoal, musical, é uma série de coisas que vão fazer com que você e o parceiro, ou aquele artista que você está tocando, enfim, os músicos, vai fazer aquele trabalho, assim, porque parece que, às vezes, a pessoa falando como se fosse assim,
porque fez aquela panelinha. Não, é igual um mecânico de carro que você vai, o cara é bom, gente boa, legal. Por que você vai mudar? Você não vai mudar de mecânico. Afinidade. Né? O médico. É meio assim, isso é natural. Assim, só para as pessoas né, acham que é uma coisa meio... Vamos fazer aqui uma... Não, isso se constrói naturalmente, por uma afinidade de tudo, pessoal, musical, enfim. Essas coisas são construídas, esses laços são construídos naturalmente, né? Porque às vezes a pessoa fala de uma maneira que parece que vou criar um grupo. Não, e também tem muito, cara, é uma coisa que eu acredito, tá? Seja uma crença minha. Eu acho que tudo é merecimento. Se você faz por onde merecer e está no melhor lugar, você vai estar, porque você traçou aquele objetivo, você cumpriu todas as etapas para chegar até ele. Não tem como não acontecer, cara. Não tem como não acontecer. Né? Durante a pandemia, eu presenciei lá no Nordeste vários artistas que estouraram na pandemia por puro merecimento. Puro merecimento. Vou te explicar por quê. Na pandemia, todo mundo tirou a mão do dinheiro. Todo mundo parou de investir. Por quê? Porque não tinha show. Como é que vai derramar dinheiro sem ter show? Vai botar dinheiro em rádio para quê? Vai botar dinheiro na internet para quê? Não tem de onde voltar. Os empresários todos recuaram. Quando recuaram, o que aconteceu? A música foi música. A música, pela música, deu certo. João Gomes foi assim. Tarcísio do Acordeão, outro fenômeno lá do Ceará, foi assim. Natanzinho foi assim. Mari Fernandes foi assim. Vitor Fernandes foi assim. Quem mais? Estou esquecendo mais gente. Quem mais, Faraó? Faraó não está aí não, meu empresário, né? Deve estar vendendo show, tomara. Se não tiver, é obrigatório. Então, assim, quando a música é pela música, cara, é muito mais divertido, pô. As águas ficaram mais claras na pandemia, mereceram, né? Como e mereceram porque porque ia fizeram... Ipanema, nos lugares assim, a água estava mais clara. Fizeram um excelente trabalho, então mereceram aquele lugar e estão até hoje. Exatamente. Como vários também artistas que vocês conhecem, que durante a pandemia se destacaram e mereceram o lugar que está, ou no funk, ou no pop, ou na MPB, ou no jazz, ou no samba. Mereceram, e então tudo é o trabalho, tudo é a disciplina, e tudo é a trajetória, é o objetivo que você quer traçar, né? Porque não cai do céu. O cara, para tocar muito bem o instrumento, para começar, ele tem que estudar horas por dia. Aquilo não vai cair do céu. O cara não vai sentar no piano, por isso que não dá para ser duas coisas, né? Como ele falou, não dá para ser duas coisas. Não, eu já cheguei no momento, no início da minha carreira, quando eu tocava só música instrumental, que eu era um instrumentista bem virtuoso. Eu tocava peças assim que hoje eu não consigo tocar. Por quê? Porque não dá para você fazer duas coisas ao mesmo tempo, irmão. Não dá para eu ser compositor e instrumentista no nível que eu era antes. Não tem como. Adoraria, mas não tem como. Mas eu falo isso para todo mundo. Eu falo que eu já toquei muito bem. Eu era muito melhor. Não, é uma e escolha. é verdade. É uma escolha. E tá tudo certo. Tá tudo Na minha certo. visão, eu escolhi o caminho certo. Sabe por quê? Porque eu tenho coisas, Deus me colocou na minha frente amigos, colocou a música na minha frente, eu consegui conquistar coisas que nunca tive acesso. Sim. Poder escolher fazer o show naquele dia ou não fazer, cara. Quando eu tocava em pizzarias, eu ganhava R$30 para tocar 4 horas, pô. Isso aí com 17 anos de idade. Sim, então, R$30 para tocar 4 horas. Quando eu tocava baile, eu ganhava 50 para tocar 4, 5 horas no baile. E eu não tinha escolha. Ou eu ia, ou eu ia. Hoje a música me colocou numa situação que, se tiver um final de semana que eu precise viajar com os meus filhos, eu digo, meu empresário, não vende show que eu vou viajar com a minha família. Sim. Então, esses são os benefícios de você escolher os caminhos que você acredita. Você tem que entender onde você quer chegar. Tem que entender onde quer chegar. Aí vai ter sempre o cara que vai dizer assim, pô, é porque assim, a gente tem que parar, gente, isso aqui eu levo para a minha vida, de ouvir muito. De ouvir, sabe, ter as próprias convicções. Tem um IP lindo, amarelo, sozinho, no meio de um descampado, assim, aquele IP lindo. Aí vai ter o cara que vai olhar e dizer, cara, que IP linda essa forma. Aí vai ter o cara que vai dizer, suja muito o chão esse IP, pô. Dá um trabalho da peste aí, tem que limpar esse chão. Vai ter sempre o cara que vai enxergar... Um copo cheio e copo vazio. Pô. Copo meio cheio e meio vazio. Pois é, então assim, não adianta. A gente tem que parar de ouvir as pessoas e ouvir mais a música. Porque tem uma coisa que eu aprendi na minha vida. A música, ela escreve o caminho, ela te mostra o caminho que você tem que ir. Aí você vai dizer assim, eu não vou ouvir a música, ou então vai dizer, eu vou ouvir a música. É isso que ela quer para mim. Eu escuto sempre a música. Quando eu vejo que eu faço uma coisa que me deixa meu coração alegre, que a música me proporcionou, eu digo, esse é o caminho, eu preciso ir. Um dia desse eu tinha desistido de cantar, né? Meu empresário, que tomara que esteja vendendo show lá fora, né, Faraó?
Tomara que ele esteja vendendo. Se não tiver, tá um papo danado ali. Mas você pensou em parar? conversando com a Ana. Cara, eu tava numa frequência tão grande de trabalho. Cansaço, né? Cansaço, pô. Cansaço. Eu não tava tendo vida. Que aí eu disse assim, eu vou parar de cantar, vou ficar só compondo. Parar de fazer show. E hoje, graças a Deus, a gente se posicionou que canta nos maiores eventos fechados do Brasil. Né? Formatura, casamentos e 15 anos. Foi o que eu escolhi. Mas não como baile, como artista. Sim, claro. Como artista Mostrando posicionado seu trabalho, naquele sim, tipo de evento, né? E aí eu disse que eu vou parar de cantar. E quando eu disse que eu ia parar de cantar, eu falei um ano antes. Um ano antes eu falei para todo mundo se preparar, para ninguém passar perreio. E aí ficou aquele clima e tal. Uma vez ele chegou para mim e falou assim, ó, cara, olha aqui, ó, mais de 90 pedidos de shows para você. Tem certeza que é isso que você quer? Todo mundo querendo te assistir, todo mundo querendo que você leve alegria até as pessoas e você vai fazer isso? Você tem certeza que você vai deixar de levar alegria para as pessoas? E juro, não é pela grana. Não porque eu tenha grana sobrando a ponto de passar o resto da vida sem trabalhar. Não é por isso. É porque a música é assim, cara. Você Ela sabe tem que fazer sentido. Você sabe esse efeito, essa responsabilidade e isso que a música causa nas pessoas, né? Como é que eu não ia levar a minha alegria para as pessoas? Como é que eu ia ser egoísta a ponto de privar as pessoas de se animarem? Quantas pessoas, ô Celso, que escutam o som da sua guitarra? Eu sou assim, sabe? Eu sou visceral, irmão. Eu passei mais ou menos uns 3 anos escutando só Mike Stern. Olha. Só Mike Stern. Aquele chorus dele ali, para mim, Eu tinha adoro. um brilho, tinha uma loucura ali. Aí depois fui escutar só Dave Echo, aí depois escutar só Abra Laboriel. Eu fico ficcionado na parada da sonoridade. Sim, aí outra é só o Pat. Teve uma época que eu fui dar só Pat Metheny, lá eu Melis, tudo. 24 horas ouvindo os caras. Quando o cara acontece isso, um cara como o Pat, ele tá lá na rebumboca da parafuseta, não sabe nem quem sou eu. Mas ele tá me tirando de um ambiente de tristeza e às vezes me levando para um ambiente onde eu mereço estar alegria. A música transforma o astral, a música transforma a aura da gente. Como é que eu podia ser egoísta de parar de cantar? Quantas pessoas eu tô deixando de tirar da depressão, deixando de tirar da alegria por causa do meu egoísmo? Então é assim, cara, a música é isso. Ela te mostra o caminho. Aí ele chegou para mim e falou, se eu tô errado, recuei, estamos aí na estrada firme e forte, graças a Deus. Graças a Deus. Farol falou, graças a Deus. O Farol também agradeceu, né? Tomara que ele esteja vendendo show lá fora, gente. Tá lá Tô fora preocupado. conversando com a Ana. Tá lá certeza, fora ele tá conversando lá. com a Ana, os dois lá. Tá vendendo show pra Ana, viu, Ana? Junta lá, dobradinha. Dobradinha. Celso e Reno. Aí, ó. Bora? Bora, tô pronto. Vendendo Vem show cá. dos dois. Vamos embora. Vem cá. E voltando para a composição, você acredita na primeira ideia, assim? Você fala que você grava, não sei o quê. Vem aquela ideia, você acredita nela? Ou você depois trabalha e fala, peraí, eu posso melhorar isso aqui? Como é que é? É muito abstrato, né? Não, estou Cara, perguntando isso só de curiosidade. quando a Para gente- mim mesmo. Quando a gente compõe assim, eu não sou o tipo de compositor que tem medo ou problema com mudar. Não tenho um problema com mudar melodias ou harmonias. Às vezes eu escuto a música um mês para saber se ela está pronta ou não. Né? Às vezes Deixa eu ela faço uma baixar, música que nem não... vinho, né? Deixa decantar, deixa ficar. Sabe por quê? ali Porque a pra primeira gente impressão entender. do compositor é muito duvidosa. E é muito eufórica, né? A A gente gente é treinado a Fiz um gostar de tudo. É. A gente faz uma coisa diferente e acha que está bom. Né? Isso é um perigo, porque a gente tem que ouvir com os olhos do povo. Ou com os ouvidos do povo, né? É. Eu ia falar ver com os olhos. Tem que ouvir com o ouvido das pessoas que escutam música de fato, né? Sim. A gente está ali naquele laboratório, então a gente fica meio cego dentro do barril e tal. E eu gosto de deixar a poeira baixar, decantar, para poder a gente ouvir depois. Sim. Mas aconteceu isso com a música que o Matheus e Cauã gravou minha, que foi um estouro. Canta aí pra gente. Eu tenho raiva de você, porque cê beija bem demais. Na cama cê tem o poder de tirar minha paz. Mas dessa vez prometo que é pra sempre. Você não vai entrar na minha mente. Esse meu não agora é vitalício, mas é sempre isso. Juro que eu não volto nunca mais. E olha eu beijando na boca do nunca mais. Olha eu tirando a roupa do nunca mais. Juro que eu não corro mais atrás. Olha eu correndo pra casa do nunca mais. Olha eu me acabando na cama do nunca mais. E a gente fez essa música lá em casa. E aí fizemos num dia, mas achamos que o refrão não estava pronto.
E a gente esperou, inclusive, esse meu parceiro mesmo nessa refrão. música é o Marquinhos, que é aqui de Niterói. Marcos Esteves, meu amigo, um beijo pra ele. E ele tava lá em casa, a gente fez, cara, não senti o refrão. Vamos O deixar refrão pra é amanhã. esse que ficou. Esse que ficou. E aí a gente, no outro dia, tava enganchando. No outro dia a gente fez o refrão ligeiro. E aí fizemos uma... Foi a única música que eu vendi na minha vida sem mandar ela pro artista. A gente cantou ela de vídeo pro Matheus, do Matheus Cauã, e ele disse, é minha, não mando mais pra ninguém. Tinha nem guia gravada ainda a música, a gente cantou ao vivo, né? Então, assim, você tem que estar com a poeira baixando para poder você pensar melhor sobre a música. A primeira ideia, às vezes, é muito boa, mas nem sempre. Eu não me apego a ela, não. É isso. Que tem sempre, eu fiquei com essa curiosidade, porque tem sempre aquela euforia. Eu já aprendi isso também. Eu falei, não, deixa ela quietinha aí. Deixa eu ouvir depois para ver se é isso mesmo. Agora sim, tem uma ideia, tem uma história legal. Por exemplo, essa questão de a primeira impressão é que fica. Eu fiz uma festa, eu toquei numa festa de casamento em Fortaleza, que a noiva subiu no final da festa com as amigas e elas colocaram uma blusa, mandaram fazer uma blusa serigrafada, né? Uma estampa lá. E óbvio que eu não vou poder dizer, mas é quem nanana. Eu não sei se eu posso falar, acho que não, melhor não. Mas assim, a frase era impactante, né? E essa frase, quando eu vi aí o noivo foi embora, o noivo ficou com raiva, tipo, quem pegou, não isso pega estava mais. escrito na camisa. Só que com outras palavras, né? Tá. Né? E as amigas vestiram, e a noiva vestiu essa blusa, e gerou um maior clima de constrangimento na festa, porque a palavra era pesada, e ficou aquela agonia, né? E aí, no outro dia, eu estava indo para São Paulo, para o estúdio do Pepato, para a gente compor para o Henrique Juliano. E aí, aquela ideia, viu, cara, essa ideia é pesada, mas se a gente transformar, porque a palavra não era quem pegou, era Sim, quem... sim, É com eu, né? Aí, mas não fui eu, né? Era com eu, né? Aí era com meu, é com eu. Aí alimentação, de almoço. Fome. Aí fome. Aí a gente foi e disse, e se isso virar, se a gente mudar a palavra e isso virar uma música romântica? A gente escreveu essa música que o Henrique Juliano gravou e que foi um hit na voz deles, que diz assim, ó. Hoje é a sexta, deixa eu tocar em Lá mesmo. Hoje é a sexta mais estranha da minha vida. Já deu meia-noite e eu nem toquei em bebida. Eu mudei de celular pro passado não me achar. Na balada tirei meu nome da lista. Eu achei sem procurar, viciei só de provar. No coração pendurei uma plaquinha que dizia: e quem pegou, não pega mais. Quem beijou, não beija mais. Tem um amor de balada virando amor da minha vida. E quem diria, quem pegou, não pega mais. Quem beijou, não beija mais. Tem um amor de balada virando amor da minha vida. E quem diria que eu beijaria a mesma boca todo dia. Então, assim, nesse caso, a primeira impressão é que fica, né? Exatamente. E isso eu acho incrível, cara. O poder da observação nas coisas mais simples e nos detalhes, né? É que nem ar-condicionado no 15 também. Tá ali. A história do ar-condicionado no 15 foi real também, pô. Não, e tá ali. Foi o ar-condicionado do meu quarto. Exatamente. Acredita nisso? É ter olhos para enxergar e para observar e para ver que aquilo pode virar uma canção. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Exatamente. Se a gente prestar atenção na relação entre as pessoas, o que elas dizem, o que elas fazem, os relacionamentos, os textos, aquilo que a galera... Uma frase, sabe né? o que eu olho muito na internet? Os comentários, cara. Tem um post legal, eu olho muito os comentários, porque tem tanta gente inteligente falando tanta ideia legal e ali. ali tem matéria-prima, né? Tá doido? O cara pega uma frase legal, vira uma música, pô. Você pega uma frase boa, ela vira uma música. Sim. Por exemplo, essa frase, quem pegou, virou uma música. Então você consegue construir um universo ao redor daquilo ali, obviamente que pensando no artista. Você já fez pensando no Henrique Juliano. De verdade, foi dirigida para eles. Foi pensando nas harmonias que eles usariam, no ritmo que eles gostariam de gravar, na tonalidade, né? Porque tem artista que tem uma amplitude maior, uma tessitura maior, uma amplitude de voz maior. Tem artista que tem uma tessitura menor, que não consegue cantar muito agudo, mais grave e tal. Então, tudo tem que pensar nisso. O João Gomes, por exemplo, teve uma música que a gente fez, que o João Gomes gravou, que casou perfeitamente na voz dele. Se aí existe amor, se for amor,
você vai esperar o meu coração curar pra te amar. Você vê que a música ficou gostosa, grave. Sim, sim, sim. Então, o compositor ele tem essa missão de entender aonde a música se encaixaria. Nem sempre ele acerta. Teve músicas que eu compus para um artista e não deu nada com ele, e de repente depois outro artista gravou e explodiu. Tem muito isso também, né, cara? Eu acho que a música ela procura a voz também. É isso, e às vezes você mostra a música, e é exatamente o que você está falando. Você pode mostrar, às vezes, num tom errado, ou numa levada, ou num andamento. Aí você mostra, você acha que a música é a cara daquela pessoa, mas aí se você mostra num outro tom, você mostra num andamento, a pessoa não entende. Entende? Você fala, não, Muda muito, né? Muda, né? Então, Muda demais. Então tem que ter mais ou menos a noção Quando do você que... sabe o alvo, fica mais fácil acertar, né? Exatamente. E quando você não sabe, irmão, faz uma música que você acredite que pelo menos 5 artistas gravariam e manda de um por um. Ou então manda por 5 de uma vez e deixa o pau torar. Renda. Já fiz isso, faço mais. Você tinha falado a questão de ter feito músicas com artistas do funk e houve o Dave Weckl. Como é que se encaixa a parte rítmica? Porque é vasto o repertório rítmico do Brasil e no Nordeste, então, nem se fala. Como você encaixa isso assim? Você já induz na composição uma levada, alguma coisa? Ou você já se surpreendeu com uma levada? A música você mandou de um jeito e ela voltou com uma coisa totalmente diferente? Assim, por exemplo, você está falando do Piazzolla, do tango. Você imprimiu isso na música, na sua música, pensou isso, mas de alguma forma ela veio diferente ritmicamente? Cara, é interessante, né? A gente tem que domar a fera que tem dentro da gente às vezes, né? Você tem que entender que o bem coletivo, né? Você está ali num grupo, compondo com 2 pessoas, 3 pessoas que seja. Você tem que entender que a sua opinião não é melhor do que a dos outros, né? E se você faz uma coisa que a pessoa não entenda, porque se eu falar para metade do Brasil, porque eu gosto de Dave Weckl, quem é? Que cantor é esse, né? As pessoas não vão saber. Então, assim, e o Dave Weckl, assim, como exemplo, é uma música visceral, né, cara? É para quem gosta mesmo. Sim. Né? Você, como baterista, deve amar. Mas metade do Brasil, metade dos Estados Unidos não sabe quem é. Né? Se soubesse... Ele estava aí no Brasil todo fazendo show que nem o Michael Jackson. E é uma música diferente, é um nicho, é outra coisa, é uma música instrumental, é outra. Então a gente tem que comunicação botar, tem que botar a nossa fera meio que de lado ali e tentar fazer aquilo, usar elementos que as pessoas entendam, né? Como é que eu faço muito isso? Eu gosto muito de timbre. Quando vai para a parte de produção musical, aí o teclado ajuda muito, né, cara? Porque aí tu bota um CP70, bota aí um som de Wurlitz, o cara consegue misturar. As pessoas não sabem o que é, mas você sabe que funciona. Você botar um som no DX7, no JD800, que você conhece demais, aquele Crystal Rhodes lá. Você botar um som daquele ali, o cara se arrepia todinho, porque na década de 80 só usavam ele. Mas o cara não sabe o que está por trás daquele ali. Mas ele reconhece. O cara reconhece. Ele sabe que aquele timbre ali tá bonito para aquela música. E o nosso papel, irmãos, na verdade, é traduzir, né, em forma de música, aquilo que a gente aprendeu como técnica. Sim, total. Usar a nossa técnica a favor da música. É simples, sem complicar. Sem falar, que som é esse? Não, porque esse instrumento foi criado na Segunda Guerra, foi um cara com um alemão. Irmão, ninguém quer saber disso, não. O cara, beleza, você pode saber para você, vai numa roda, num simpósio, num congresso e vai expor isso. O povo quer ouvir a música e cantar a segunda vez. Exatamente. Então eu coloco muito isso, eu coloco um pouco do meu lado instrumentista de lado. Sim. E tento fazer melodias que as pessoas cantem. Sim. E ritmos que as pessoas cantem. A gente fez uma música agora para a Cláudia Leite que estourou no carnaval. Eu achei, inclusive, que ia ser a música do carnaval. Porque a música... Hoje ela saiu de casa, sai nada, se não tiver... Oi, o dia da volta por cima. Sai do meio, que hoje ela tá sem freio. Sai do meio, que hoje ela tá sem freio. E conta a história de uma menina que foi traída e agora sai do meio que ela tá sem freio. Mas no meio, a gente tava sem ideia para colocar e a gente colocou essa parada mesmo de semicocheia. Hoje ela saiu de casa, vai dar banana. Semicocheia não, aqui alta, né? Banana, chegou. Então, isso aí são coisas que a gente tira daquele cantinho lá, sim, que a gente aprendeu com técnica, mas que coloca que para as pessoas fica legal. Você chegou no nível, num ápice assim, de euforia, que aquele ritmo funcionou. Igual bacana. Como o João Gomes. O João Gomes escuta muito trap,
muita música assim, Que legal. essa parada lá dos MCs e tal, e ele fez aquela música, imagino que quebrou meu pedaço de pecado de corpo colado, vem dançar comigo, quero ser teu namorado, ficar no teu lado, falar no ouvido que você é a coisa mais linda. Quem ouvia essa divisão no forró? Ninguém. Exatamente. Ele chegou, colocou a pitadinha que ele acreditou, o povo ouviu, gostou, tá aí. Olha o tamanho do homem. Então, é nisso aí que eu acredito. E a simplicidade, né, Renan? A simplicidade, acho que isso e para mim isso é o mais difícil, e sobretudo para a gente que estudou, e para os meninos, enfim, todo mundo que estudou e que sabe, que toca uma música e gosta de uma música mais sofisticada, a simplicidade é o mais difícil. Você tem que saber onde não tocar, você tem que saber ouvir, você tem que saber onde não tocar, tem que saber onde tirar a mão. E na composição é a mesma coisa. Mesma coisa, é a mesma coisa. É muito mais, para mim é muito mais difícil. A gente pode sentar aqui e ficar 2 horas e escrever uma música com 500 acordes, com a melodia sinuose, com uma coisa, não sei o quê. Cara, mas é mais difícil você pegar 1 acorde, 2 acordes e acertar no coração do povo. Isso aí que eu acredito, cara. Para mim, aquilo ali é o mais difícil. Então, é assim, é saber ouvir, saber onde não tocar, saber onde não escrever, saber onde tirar a mão. É isso aí. É exatamente isso aí. Você resumiu numa conversa, uma frase. Você resumiu em tudo, porque é você saber aonde você precisa estar presente e onde você pode estar ausente. É assim, você sabe uma coisa, eu anos 80, assim, eu gravei com todo mundo. Graças a Deus, eu gravei, sei lá, muita gente. Vai comigo um dia, hein? Ué, quando você quiser. Já afilei uma Vambora, faixa do homem aí. Vambora. Olha lá, aqui, ó. Também está gravado. Falei, quando você quiser. Por favor. E uma coisa que eu aprendi, assim, na época, então, como eu falei, eu tocava muito melhor do que eu toco hoje em dia, mas muito. Não tem nem aqui, porque eu estudava, eu tô que nem um maluco, tocava 14 horas por dia, e tocava em bandas instrumentais, enfim. Mas quando eu comecei a gravar, eu entendi o seguinte, cara, não adianta. Bota essas notas todas na poupança, guarda Manda lá para casa. Acho que tudo guarda isso e toca para música. Toca para música, toca menos, tira a mão, toca. Então, às vezes tem música que eu gravei, tem um negocinho, tem um tá lá na música até hoje. Tem 40 anos, tá aquele que eu fiz ali, tá ali. Cara, você me lembrou eu me lembro do drão do Gil, tem o tá lá até hoje. No final de Oceano, do Djavan também, tem um pica-pauzinho que eu faço no final, tá ali. Então é saber o que não fazer. Eu inverti uns acordes ali naquela andada do Oceano, que vem de Lá menor para Sol menor. Eu inverti ali, o Calazans olhou e falou, peraí, gostei dessa inversão aí. E ele fez a inversão que eu tinha feito na guitarra e foi que ficou na música. Então não adiantava eu vou tocar 300 acordes aqui, eu vou tocar 300. Não, cara, é menos. É sempre menos, é exatamente o que você está falando. E na composição é assim também. É desse jeito, cara. Eu estava vendo no estúdio com o Fagner. Essa história é boa. A gente gravando, ele tem um estúdio em Fortaleza, o Ararena. Aí nessa época ele gravava, não sei se ainda grava lá. E aí o Adelson, o Adelson Viana, que é o pianista, na época era o pianista e o maestro da banda, né, que fazia a direção musical. A gente foi gravar um álbum do Fagner lá e tal, e chegou no meio do coisa. Aí eu fiz um solo lá. Aí o Fagner, eita, cara, esse solo aí, viu? Você guarde pro seu CD esse aí. Porque depois eu entendi, fiquei triste na hora, mas depois eu entendi, não tinha nada a ver com a música, pô. É isso. E o cara, ele tem uma visão, aí o Fagner tem que respeitar, assim, a visão de produção musical. Ele é ele quando bota a voz assim, é arrepiador. Você fica no estúdio aqui, vendo o cara gravar, parece que tem lágrima na voz, é uma parada diferente. E é isso que a gente precisa emocionar quem está ouvindo. Exatamente. E não a gente que está tocando. Exatamente. Tem que ser instrumento para as pessoas que estão escutando, porque nós somos porta-vozes da música. Traduzir para quem está escutando. O objetivo é esse. Eu acho que é sempre para a música. Fundamentalmente é sempre... Claro que é para a pessoa, para o povo, para quem quer ouvir, para o coração. Mas é o que você falou. A música manda. É sempre para a música. O que é melhor para essa música aqui? E para isso você tem que saber ouvir. Se você ficar muito ansioso, se você quiser... Não, tudo aquilo que você estudou, vou botar tudo aqui agora em 8 compassos. Não vai funcionar. E depois na mixagem vão tirar você, não vai aparecer. Cara, o que você esse nosso ali. Papo aqui, para quem está assistindo aí, eu vou dizer, a gente falou de várias coisas aqui, que se a pessoa levar essas coisas para o coração, ela vai errar menos. Eu digo isso com toda a propriedade, porque se na minha época, como compositor, eu tivesse assistido a um bate-papo onde as pessoas falam sempre a verdade, assim, com boas intenções de ajudar a diminuir os erros, eu não tinha passado 10 anos tentando, irmão. Tinha passado bem menos.
né? Porque a gente erra, porque não tem ninguém para dizer a verdade. É todo mundo dizendo, eita, tá massa, e não tá, pô. Os artistas se arretam comigo porque eu sou um cara que fala a verdade. Você está na reunião lá, o cara bota os empresários, a família todinha, fala a verdade e vai ficar chateado. Depois ele vai entender Mas que... é muito melhor. Cara, eu acho melhor. Muito melhor. Acho melhor. É assim que a gente consegue entrar pela porta da frente, do coração das pessoas. É sempre sendo verdadeiro. Não adianta estar puxando o saco de artista. Tem que falar a verdade. Porque na hora que ele precisar de alguém para falar a verdade, ele vai lembrar de você. Exatamente. Mesmo tanto puto com você, ele vai lhe ligar. Vai ligar para aquele cara que ele fala a verdade? Exatamente. Aquele cara me É isso, pô. colocou a real para mim. E é sempre a melhor coisa. E é isso, não tem a fórmula. Porque isso todo mundo quer uma fórmula. Não tem, não existe, não tem essa fórmula. Não tem. Mesmo para tocar como instrumentistas, eles sabem também, não tem a fórmula melhor, digitação, não, é o que é melhor para você. É o que funciona melhor ali. E o cara pegou na baqueta, não sei o que, não, mas se eu pegar desse jeito aqui, vai ficar melhor para mim. Vai ser mais fácil para mim. Ou no baixo, ou no teclado. Não, peraí, se eu pulo esse dedo... Não, peraí, para mim vai ficar, até anatomicamente, é mais... Para mim vai ficar melhor se eu pular, se eu fizer um negócio. Às vezes você toca com 2 dedos, o cara toca com uns 4. Cara, eu toco com 2, o que o cara toca com 4, porque foi mais legal para mim, que funcionou. Aí vem o Stanley Jordan, toca com a guitarra deitada, toca só digitando aqui. Exatamente. E esses caras que fazem uns tap assim, que fazem, é uma maluquice. Isso é, cara. Cada um encontra a sua maneira. E tudo é música. E tudo é música. E quem tiver preconceito vai ficar para trás, porque não estamos na época de ter preconceito com nada. De jeito nenhum. Quem dirá com a música, que não tem culpa de nada. A semibreve tá lá, não fez nada com ninguém. O dó maior tá lá, o bichinho. Sempre foi o maior, né? O dó sustenido sempre injustiçado, fá sustenido se lascando também, porque ninguém quer tocar nele. Todo mundo grita, né? Todo mundo grita nas pretas. Fá sustenido não. Anota as pretas aqui, que dá um trabalho danado. Fá sustenido não, pelo amor de Deus. Dó sustenido não, dá um dó mesmo, então abaixo. O Reno, agora, curiosidade, assim, você, além de compositor, artista, músico, você mostra muita, acho que falando, muita clareza, né, desse entendimento do que a música pede, do que o povo quer ouvir, de questões de mercado também, que eu acho que é uma coisa que falta muito em muitos colegas nossos de profissão, seja músico, seja compositor. O que mais tem é colega tocando pra caramba que, infelizmente, numa determinada situação não consegue se adequar, seja de comportamento ou de música, como você falou, às vezes é menos, é para tocar menos. O cara tem tecnicamente recurso, mas ainda não chegou nesse entendimento de que a música está pedindo menos naquele momento. O quanto disso veio com a sua carreira de compositor, ou você já tinha isso como instrumentista? O quanto que a carreira de compositor somou isso na sua vida? Ou era uma coisa que você já tinha e você só manteve essa cabeça quando partiu para a composição também? Não, eu agradeço todo dia a composição, porque ela me freou, ela freou meu ímpeto, ela conseguiu equalizar um reno que precisava brotar, porque o instrumentista ele é muito solitário, cara, ele é muito solitário. Eu lembro, eu assistia quando eu era pequeno o Charlie Brown, né, o Snoopy, né, sim, e eu via o Chiruda lá tocando para ele mesmo e tal, e teve uma época que eu tava desse jeito, pô, eu sentava lá, pegava aquelas músicas lá do Ticoria, tudo, saía pegando o solo dele, e era sozinho. Minha mãe não entendia. Meu pai, muito menos. Né? Meus irmãos, aí eu tocava só para mim. E aí chegou um momento que, quando a composição foi tomando esse tempo, esse espaço, esse lugar, ela foi me mostrando que era legal também. E que eu ia comunicar música para mais pessoas. Em vez de eu tocar só para aquele nicho que gostava do Coria, que gostava do Bill Evans, que gostava do Charlie Parker, enfim. A rapaziada toda... eu estava tocando para mais gente. Isso me fez feliz. Foi uma coisa que veio mais com a composição, então, do que você já ter como instrumentista? Veio mais com a composição, mas eu sofri, irmão, porque eu era preconceituoso demais. Eu achava que música que tocava em bar, para você ter ideia, quando eu ia tocar em barzinho com 18 anos, as músicas que eu tocava era Djavan, Beiral, Êxtase, Samba Dobrado, aí ia para o João Bosco, aí tocava o Ivan Lins, as mais empenadas, por quê? Só encrenca. Aí o cara do bar chegava e dizia assim, toca uma conhecida agora. E eu ficava ofendido com aquilo. Porque como se eu fosse... Eu disse, cara, mas eu estou tocando para as pessoas que estão tomando cerveja. Né? Nada contra as músicas empenadas, os sambas dobrados, do Djavan. Sim. Mas é porque tinha música mais legal para aquele momento. Tocar no festival de jazz, toca, pô. Toca o Extra, toca samba dobrado, toca beiral, toca tudo que quiser.
Mas aquele momento ali... E às vezes você vai ver o artista não toca essa encrenca no show dele, né? Eu fui ele assistir, toca pro eu fui povo, assistir- ele toca... Eu fui assistir o show do Djavan lá em Fortaleza, e aí assisti 2, na verdade. E aí, quando ele subiu ao palco, eu entendi por que ele está no show business há tanto tempo, pô. Porque ele é inteligente. Porque ele toca aquilo que pulsa o coração das pessoas, não só o dele. Tenho certeza que se ele tivesse numa roda de amigos, ele cantaria aquilo que pulsa no coração dele, mas ele está cantando para o público que pagou para ver o Djavan, para ouvir ele cantar Oceano. Não adianta. Não adianta. Meu Quer bem ouvir o querer, Fagner cantando Canteiros. Canteiros, é. Ah, eu quero ouvir o Roberto Carlos cantando Emoções, mas não aguenta mais, mas é problema dele. Eu paguei Guanis pra ouvir. cantando Madalena. São músicas Madalena, lindas, né? Eu paguei para ver isso, então... Exatamente. Cara, o artista inteligente, ele pensa no seu público. E a composição me fez pensar no meu público. Depois eu descobri que eu não era tão inteligente assim. Né? Engraçado, né? A gente pensa que a gente é inteligente porque toca bem. É, e você saber para quem você quer fazer Pra quem música, você quer para quem comunicar. você faz música. Né? E é uma outra coisa assim também que rola muito entre os músicos, quer dizer, estou falando no geral, mas eu me lembro muito quando eu tocava muita música instrumental, tem uma coisa que é assim, mesmo dentro da música instrumental, você tem que tocar para a música, você não pode tocar para o músico. Porque tem muito isso, né? O cara, tá todo mundo curtindo ali, você toca, você faz um solo, você faz 500 notas por segundo, mas você não está tocando para o músico, você mesmo sendo música instrumental ou jazz, seja lá o que for, você tem que transmitir alguma coisa, tem um sentimento, tem uma coisa ali, às vezes com 2 notas, com uma coisa, você resolve aquilo ali e a pessoa está ali e se emociona com aquilo, entendeu? Então, lá atrás eu entendi isso, eu não estou tocando para os músicos, eu estou tocando para uma plateia. Sabe um exemplo prático disso? Quando eu era garoto, eu ouvia muito alguns saxofonistas que eu era fã, né? Muito fã, muito fã. Coltrane eu ouvia, passava dias e dias ouvindo. Aquele solo dele, aquela loucura toda. E aí, a galera metia a pancada no Kennedy, tacava o pau no Kennedy, né? Todo mundo escolhendo, que é Kennedy? Pô, quem produziu o Kennedy era David Foster, pô. Exatamente. Os maiores produtores do planeta. Como que vai ser ruim? Exatamente. Clive Agora, Davis. Agora, o cara tinha um objetivo. O cara falou, vem aqui. O cara tinha um objetivo claro, Exatamente. que era atingir aquele público. E quem me disse que o Kennedy não foi um sucesso? Quem disse pra mim que o Kennedy toca ruim? Não, e quem disse que o Kennedy toca mal? Exatamente. Não, Toca ele não, toca pô. mal, ele Exatamente toca não, pra caramba. Exatamente. Aquilo foi só uma Ao escolha vivo, dele. show espetacular, exatamente. Aquilo foi só uma Aquele escolha. gordão que tocava com ele, aquele... Não lembro o nome dele, mas... Pô, Aquilo foi só uma escolha dele. entendeu? Tem aquela história do Clive Davis, falei do Clive Davis também, tem aquela história do Clive Davis, o Clive Davis foi um dos primeiros, ou o primeiro produtor do Santana, não me lembro. Lá em 1900, depois de Woodstock, 79, sei lá o quê. E ele foi ver um show de Santana, sei lá, 20 anos depois, e o Santana estava numa fase meio ali, entre... E aí ele olhou e falou, vem cá, eu tenho uma ideia, você quer gravar de novo? Quer fazer sucesso? Santana falou, sim, claro. Então, posso produzir seu disco? Por favor. Ele falou, mas posso fazer de um jeito aqui? Ele falou, pode. Aí o Clive chamou os melhores compositores, chamou os cantores, chamou os caras para escrever as músicas certas, não sei o quê, fez o Supernatural, que ganhou, sei lá, 10 Grammys, sei lá o quê, mudou a carreira do cara. E foi cara. que... Então é isso, você tem que saber para quem você está fazendo a música e o que você quer passar com aquilo. Né? Eu acho que... A vaidade do músico atrapalha muito ele, tá? E o preconceito, né? Preconceito Não vou também. fazer isso. A gente está num barril aqui, a gente pensa que é dono do barril, mas quando a gente menos espera, a gente fica de pé, né? Tá acocorado dentro do barril, quando fica de pé, vê que tem um universo fora do barril muito maior que um barril. Exatamente. Então, esse é o grande lance. Você fica em pé, pô, para tu ver o que tem ao teu redor. Né? Escuta alguém, o cara tá dizendo, fica em pé, macho. Fica em pé, macho, velho. Aí o cara fica em pé e vê, pô, é mesmo, eu tava no barril aqui, mas tem um universo lá de fora que eu tava perdendo. Sim. Tava saindo do meu campo de visão. É Só isso. porque eu tava acocorado no barril. Exatamente. E você vê, o cara que conhece tudo isso, que conhece Coltrane, ele faz a música que vai no coração. Todo mundo vai sofrer. Todo No mundo céu? vai sofrer. Toca aí. Todo mundo vai Todo sofrer. mundo vai Marília. sofrer, é um hino. Não aceitou o nosso fim. Não, nessa música não, peraí. Todo mundo vai sofrer. Eu fiz o solo certo e fiz a música errada. Por quê? Porque a minha memória de 486 Pentium não chegou. Eu sei que o solo é assim. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai
sofrer. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai. A Marília gravou essa outra música minha também, que diz assim. Ela gravou em Fortaleza, em homenagem aos compositores. É legal isso, né? Aquele projeto dela em todos os cantos, que ela gravava uma música em cada cidade do Brasil. Ela escolheu Fortaleza para gravar essa porque os compositores todos são de Fortaleza. Tá espalhando por aí que eu esfriei, que eu tô mal, que eu tô sem sal. Realmente eu tô sem saudade de você. E eu já fiz foi te esquecer. Sem saudade de você, eu já fiz foi te esquecer. Não aceitou nosso fim, tá desesperado falando de mim. É só isso, só isso. Tá me queimando por aí, meu nome na sua boca anda bem docinho. E quem ouve palavra não ouve pensamento, tá se mordendo por dentro, se mordendo por dentro. Cara amarrada não apaga sentimento, tá se mordendo por dentro, se mordendo por dentro. Tá espalhando por aí que eu esfriei, que eu tô mal, que eu tô sem sal. Realmente eu tô sem saudade de você. E eu já fiz foi te esquecer. Sem saudade de você. E eu já fiz foi te esquecer. Tá vendo? Olha que legal essa música, ó, Sem Sal. Tá espalhando por aí, o Age tá falando, tá espalhando por aí que eu esfriei, que eu tô mal, que eu tô sem sal. Realmente eu tô sem saudade de você. Eu já fiz foi te esquecer. Isso vai Sem sal, direto. sem sal e sem ensaio, hein? Só, Sem ensaio. sem ensaio. Só presta assim. Renan, eu vou fazer a pergunta, acho que é a pergunta mais difícil que eu sempre faço aqui. No Palavra de Autor, eu sei que é difícil mesmo. Tá. Mas eu sempre faço para todo mundo a mesma pergunta. Se você tivesse que pensar numa música, olha a complexidade do negócio. Se você tivesse que pensar numa música de qualquer pessoa, essa eu queria ter feito. A que meu pai fez pra mim. Eu sei que tem 1.375.000.000. Cara, a que meu pai fez pra isso. mim. Pra mim não existe música mais importante do que essa. Que Posso maravilha. cantar pra vocês? Por favor. Vem cá, menina. Quando eu tinha 15 anos, o meu pai ele fez uma música para cada filho. Né? Meu pai faleceu há 4 anos e foi minha maior inspiração. Foi o cara que acreditou em mim enquanto ninguém acreditava. E ele desenhou em forma de música a minha infância toda. Tudo que a gente viveu na nossa infância, ele me presenteou quando eu tinha 15 anos. Eu confesso que eu não lembro a música porque eu apaguei de tanto chorar. Foi a primeira vez que eu chorei assim. Eu chorava copiosamente, de soluçar. Ele teve que me acalentar porque foi uma emoção gigantesca. E ele fez uma música que diz assim: vem cá, menino, senta aqui, já era tempo de curtir esse momento, ter um tempo pra nós dois. A vida passa e o tempo não espera. Já passou a primavera e o inverno vai chegar. Você cresceu, eu percebi, não teve jeito. Trago as marcas no meu peito desse tempo que passou. Olha, menino, nos meus olhos esse pranto que me dói tanto. É saudade que ficou. Ainda me lembro de você soltando raia, caminhando pela praia, olhos vidrados no céu. Das tardes frias, quando a chuvinha miúda embalava os teus sonhos em barquinhos de papel. Ou da fazenda, quando o galo de Campina ensaiava a matina e você dormia em paz. Eita, menino, tá me dando nó no peito, que me aperta, não tem jeito, tempo que ficou pra trás.
hoje eu te vejo tão bonito e tão risonho, na moldura de um sonho que eu pintei pra te sonhar. Deita a cabeça no meu colo, meu menino, e te faz tão pequenino, senão um boi vai te pegar. Abre seus braços, vem correndo pro abraço, no meu peito tem espaço pra te amar e te acolher. Deus abençoe e abençoe a tua vida, que a mamãe do céu querida cuide sempre de você. Deus te abençoe e abençoe a sua vida, que a mamãe do céu querida cuide sempre de você. Vem cá, menino. Não é assim não, cara. Que lindo. Pesado, né, cara? Porra, que lindo. Pesado. Toda vida que eu canto essa música assim, o que vem na minha memória é: se eu conseguisse escrever uma música dessa pro meu filho. Aí meu pai fez a música mais importante da minha vida, sem dúvida nenhuma, é essa. Que lindo. Chama Papo de Pai. Que lindo. E eu, mas você, se não fez, você vai fazer a sua. Eu não sei se eu consigo superar essa música não, sabe? Porque onde eu canto, eu não estou chorando agora, mas acho que é a segunda vez que eu canto essa música sem chorar. Porque eu penso no lado legal da coisa, eu tento pensar em outras coisas. Eu estou aqui cantando e pensando longe, que se eu pensar nele eu choro. Sim, é lindo. E ele bateu a meta. Eu acho que eu não consigo superar essa canção não, porque ela fala muito sobre, não só sobre mim, né? Sobre todo mundo que tem uma história boa para contar com o pai. É o sentimento de ser pai e de ser filho, né? De ser filho. É isso aí. Que lindo. Bom, depois disso, vamos fazer um som aqui. Bora. Que não me resta... Celso, e eu quero agradecer e, ao mesmo tempo, parabenizar a todos da UBC pelo espaço. Eu estava conversando nos bastidores que a gente precisa muito mais dessa integração. Estava com a Vanessa ali, com a Carolzinha, que estão aqui assistindo a gente, com o Fabinho, a quem eu agradeço pelo convite de coração, ao Marcelo, que não está aqui, meu amigo Marcelo Castelo Branco, que criou esse espaço, que é um espaço onde as pessoas... Espaço nosso, né? Vão ser felizes, cara, porque música é alegria. Em qualquer canto que ela tiver, música é alegria. Então, eu quero parabenizar e dizer que eu estou à disposição sempre que for preciso, necessário, para contribuir com música, para contribuir com aquilo que a gente já viveu, trocar essa experiência e desejar muita sorte a esse lugar e muita sorte a cada um de vocês no caminho. Obrigado. Porque música você já tem para dar e vender. Gente que te agradece, por favor. Muito obrigado. Bora nós. Vamos fazer um sonzinho. Obrigado, galera. Vamos Bora. tocar. E beijar outras bocas depois que termina é fácil demais. Fazer sexo por fazer todo mundo faz, mas esqueça-me se for capaz. E já que devolveu minhas roupas, já que arquivou nossas fotos, deve ter outra pessoa, aposto. E tá aproveitando a vida, os novos amigos, indo pra lugares que não ia comigo. Tá se enganando e nem sabe disso. E beijar outras bocas depois que termina é fácil demais. Fazer sexo por fazer todo mundo faz, mas esqueça-me se for capaz. E pode namorar e tira minha paz, muda telefone de cidade vai, mas esqueça-me. Meu sonho era isso. Na guitarra, Celso Fonseca. Mãe, eu venci, mãe. E
de esquina, cerveja e pinga. Depois de um dia inteiro de trabalho, já é fim de tarde e bateu uma saudade. E bateu uma saudade. Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu. O coração prometeu nunca mais ia cair, só que agora bebeu, tá sem dignidade. E bateu uma saudade daquela que o coração arde. 99250003. Olha o ré caindo outra vez. E lembrei, é muita raiva misturada com tristeza. Olha chorando e dando porrada na mesa. Ah, lembrei. Olha chorando e dando porrada na mesa. E derrama, derrama. É no poeta. Obrigado, meus amigos. Os aplausos são para esses caras maravilhosos que eu sou fã. Muito obrigado, Cara, viu? muito Pela obrigado. oportunidade. Obrigado de coração por ter aceito o convite. Obrigado por esse talento, por essa inspiração, por esse cara maravilhoso que você é. Muito obrigado. Obrigado aos meninos. Aê, galera! Obrigado ao BC por mais essa oportunidade de conversar com esse cara talentosíssimo de quem eu sou muito fã. Ah, meu Deus, eu ganhei minha vida. Ganhei meu dia. É no poeta. Obrigado. Valeu.